O último estágio da nossa alimentação se dá naquilo que a ciência chama de micelização. A palavra micelização vem da raiz da palavra micela. Micela é uma submicromolécula orgânica que representa todos os nutrientes necessários na manutenção da vida humana. Ela ocorre de início dentro da boca durante o processo da mastigação, onde o alimento é misturado por uma dose de um ácido chamado pitialina ou amilase, que é secretado por 3 glândulas. Em seguida, o alimento passa pela faringe, esôfago, impulsionado por uma série de contrações musculares chamada de peristaltismo, descendo até o estômago, onde recebe o nome de quimo. Esse nome se dá devido a uma nova mistura ácida composta pelo ácido hidroclorídrico, passando pelo duodeno, onde uma nova sequência de sucos e enzimas entra em cena, comandada por outras glândulas principais chamadas de anexas, além, é claro, o pâncreas e o fígado, contribuindo e muito com esse mecanismo bioquímico. Chegamos finalmente na base do intestino delgado, onde ocorre o último estágio de fração molecular, transformando o bolo alimentar numa pasta branca chamada de quilo. Nesse estágio, dá-se oficialmente a micelização, que consiste em absorver as submicromoléculas chamadas de micelas, através de uma camada de tecido enrugado em forma de filamentos, denominada de vilosidade. Essas microvilosidades capturam as minúsculas partículas nutricionais, lançando-as para dentro da corrente sanguínea, onde irão cumprir o seu papel em promover a nutrição intracelular, com vitaminas, proteínas, carboidratos e sais minerais, numa distância de 96 mil quilômetros de artérias, veias e vasos sanguíneos, para um universo de 100 trilhões de células. Diante disso, há uma recarga nutricional com esses macro e micronutrientes, promovendo assim a saúde e o bem-estar do indivíduo. Como dissemos no início, todo esse complexo processo que ocorre no tubo digestório chamamos de micelização. Nossa nutrição caracteriza-se por uma criteriosa forma totalmente própria em produzir energia vital, diferenciando-nos de qualquer outro ser vivo, pois a fazemos sem medir consequências boas ou más. Infelizmente, por questões de escolhas equivocadas na hora de nos alimentar, por um problema metabólico, por circunstâncias econômicas ou mesmo pela péssima qualidade de alguns alimentos, destituídos de carga nutricional suficiente, ou mesmo por crises emocionais muito recorrentes, a péssima qualidade de alguns alimentos, destituídos de carga nutricional suficiente, ou mesmo por crises emocionais muito recorrentes, acabamos enfraquecendo determinados órgãos ou sistemas, ficando à mercê de uma convalescença física e mental, seguida de uma ou de mais patologias. Dependendo da gravidade do problema, muitas vezes nosso organismo não consegue mais promover com eficiência a dinâmica da micelização por si só, levando-nos a buscarmos cuidados médicos. Para que o corpo possa restabelecer-se, é preciso que a medicina o ajude com seus recursos, combatendo invasores estranhos como vírus, bactérias, fungos e parasitas, causadores de diversas enfermidades por meios medicamentosos. Além da ajuda dos medicamentos, por vezes se faz necessário reequilibrar os órgãos e sistemas com nutrição imediata. Mas se o corpo estiver tão enfraquecido e não consegue mais se ajudar com os recursos ao seu dispor, o que fazer então? O Dr. Pollen desenvolveu uma técnica de efetuar uma complexa tarefa mecanicamente fora do corpo humano, poupando o organismo dessa função. Ele concluiu: você devolve para o corpo o que ele precisa e ele promove a sua autocura. Esse processo mecânico se dá em laboratório através de altíssimas vibrações das macromoléculas, fracionando-as em até 1000 vezes menores que as células humanas.
Esse processo inovador e único levou o Dr. Pauling a conseguir desenvolver o milagre da micelização, promovendo inacreditáveis resultados com milhões de pessoas que ingeriram essas fórmulas nutricionais no decorrer dos anos. Por conta dessa e de outras façanhas científicas, esse ilustre mestre da bioquímica e medicina, contando com a ajuda de sua conceituada equipe, foi ganhador do Prêmio Nobel em Química em 1954 e da Paz em 1962. Foram esses cientistas de alto intelecto que tiveram uma visão muito além da sua geração, dedicando a maior parte do seu tempo quando desenharam e desenvolveram esse complexo mecanismo que consiste em não
energético e vital da vida humana. Os produtos OmniLife são adoçados com frutose e estévia e, por esta razão, não geram excesso de calorias.